Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Kelly Moraes, consultora da Natura, e hoje eu vim contar para vocês como foi o meu primeiro bazar online. É isso aí, eu postei algumas fotos lá no meu... Algumas não, uma foto só no meu Instagram e no meu WhatsApp, e eu recebi algumas pessoas me perguntando como é que eu fiz, né? Como que foi o bazar. Então, nesse vídeo eu vim aqui contar para vocês um pouquinho de como é que tudo aconteceu. Bom, para começar desde o início, eu fiz um bazar porque eu estava, né, com um estoque muito alto e precisando aí levantar um dinheiro, né, para ajudar a pagar as contas. E aí eu resolvi fazer esse bazar assim, meio que em cima da hora. Eu já tinha visto vídeo de algumas consultoras. A primeira consultora que eu vi que havia feito um bazar foi a Leiloca, e eu me interessei muito pelo bazar, né, que ela fez, mas eu não tinha, né, coragem ainda para fazer. Então resolvi fazer esse bazar. Mas isso foi numa quarta-feira, então foi muito corrido. Eu pensei em fazer no sábado, mas eu precisava de alguém para me ajudar, e essa pessoa que eu queria que me ajudasse não ia poder no sábado, então eu resolvi fazer na sexta-feira à tarde, da 1 às 4. E foi bem corrido, então, quarta e quinta para mim, porque eu, assim, foi muito em cima da hora. Mas eu vou contar aqui para vocês, né, que o que é necessário para você fazer um bazar, né? Como é que foi que surgiu? Mesmo sendo corrido e tudo, deu super certo. Deu super certo, foi muito bom. Eu tive um resultado muito maior do que eu esperava. O que acontece? A primeira coisa, eu fiz tudo muito corrido, mas algumas coisas eu já tinha pronta, como por exemplo, eu já tinha o meu estoque levantado, né? Eu já tinha uma planilha com todos os produtos do meu estoque, quanto que eu paguei, então essa parte já estava pronta. E aí então eu ia dar andamento nas outras coisas que eu precisava fazer. Então a primeira coisa que você, né, que quer fazer um bazar online precisa saber. Você precisa saber quanto você pagou em cada produto, a quantidade que você tem daquele determinado produto, porque ninguém faz um bazar com produto único. É necessário você ter alguns produtos em maior quantidade, né? E aí então eu já tinha esse levantamento de estoque, beleza, já sabia quanto que eu tinha de produto, quanto que eu sabia a data de validade, porque eu já tinha isso em planilha, eu já sabia quantas unidades de cada produto, e aí então ficou tudo mais fácil. Depois dessa parte então, tô olhando aqui para não esquecer, depois dessa parte então de levantamento de estoque que você tem que saber, aí sim você começa, né, a retirar aqueles produtos que você quer colocar no bazar, aqueles que você tem maior quantidade, para você fazer esse bazar. Você pode fazer um bazar com produtos únicos? Pode. Eu coloquei, mas isso mais no final do bazar. A princípio, no início, eu coloquei aqueles que eu tinha maior quantidade, porque geralmente quando se abre um bazar, o momento de maior euforia é as primeiras horas. Então, essas primeiras horas, eu não poderia colocar um produto único, que ia dar confusão, ia dar briga, né? Eu tinha medo de não dar certo, então eu comecei com aqueles que eu tinha maior quantidade. E aí, então, levantamento de estoque, né? Saber quanto você tem, fazer fotos ou imagens, né? Preferencialmente você tirar foto do produto. A foto do produto, ela fala muito mais do que imagens prontas do site, da Natura, né? É muito mais bonito, assim, o cliente, né? A pessoa que está interessada em comprar, ver que você realmente tem aquele produto, né? Você tira a foto dele, fica muito mais fácil para o cliente. Fazer então as imagens, né? Eu vou colocar aqui como é que eu fiz. Eu fiz também uma lista, né? Peguei ali na minha planilha o produto que eu ia colocar, coloquei de para, né? O preço normal do produto e quanto é que eu estava ali ofertando no bazar.
Essa parte, gente, é bem importante porque você tem que prestar bastante atenção, porque eu acho que a visão de quem está fazendo o bazar não pode ser somente de, porque eu quero vender. Você tem que pensar em quem está do outro lado e quer comprar. A pessoa que vai comprar, ela vai pensar, ela quer encontrar num bazar um preço atrativo. Não é aquele preço que todo mundo vende no marketplace, né? Que ela não precisa entrar em bazar nenhum para comprar isso. Ela não é aquele preço que ela vai achar ali no site, às vezes até acha, né? Se for uma promoção boa, ela pode achar, ir lá e comprar. Mas quando a pessoa entra no bazar, ela quer uma coisa realmente diferenciada, um preço diferenciado. Então eu pensei muito nisso na hora de fazer o bazar. Não coloquei aquele preço que a pessoa ia achar lá no marketplace, mas eu sabia até onde também eu poderia dar esse desconto para aquela pessoa, né? A gente sabe, a gente calcula. Então, assim, a gente, consultora, a gente sabe que a gente tem oportunidades, né? Vale troca de pontos, né? Principalmente as consultoras fazem muito pedido, ganham muito vale trocas, né? Nas datas comemorativas aí, em compra de kits. Então, você sabe, você ganha muito produto, né? Você economiza muito, tem muita promoção boa para consultora. Então, tudo isso a gente presta atenção e coloca aqui para agradar o cliente. O que mais? Fazer então as fotos, fazer a lista com os preços, né? Vou colocar aqui como que ficou a minha foto com a lista bonitinho, como que eu apresentei isso lá na hora do bazar. Criar, né, um grupo silencioso no WhatsApp. Muito importante o grupo ser silencioso, tá, gente? Criar ele antes de começar a divulgar, porque quando você começa a divulgar, você já tem que ter o link desse grupo para passar para os participantes entrar. Então, assim, os primeiros que você vai colocar nesse grupo são clientes seus, né? Que você sabe que vai ter interesse no bazar. Então, eu convidei 2 clientes minhas para entrar, elas aceitou e eu criei o grupo. A partir daí eu já tinha um link para mim passar a divulgar. Então, criar um grupo silencioso. Esse grupo ele vai ficar silencioso até o momento do bazar. Somente você, administrador, é quem vai falar neste grupo durante esse período. E muito pouco, tá, gente? Nada de ficar lá desgastando e enchendo o grupo de coisa, porque o povo vai começar a sair. Importante também, eu fiz, né, foi muito corrido, como eu disse, eu fiz tudo, né, o grupo na quinta-feira, eu preparei as imagens, comecei a preparar na quarta, a lista de preços, e na quarta-feira foi que na quinta-feira foi que eu fiz o grupo, e aí, quando eu fiz o grupo, eu comecei então a divulgar, foi bem corrido essa parte, então, pra mim, porque eu comecei a divulgar. Quando foi na quinta-feira à noite, né, que já tinha alguns convidados, gente, o meu grupo, ele não ficou grande. Por quê? Porque foi corrido. Eu não tenho muitos clientes assim no presencial. E eu consegui alguns clientes nas redes sociais que entrou no grupo, mas o meu grupo ficou com 21 pessoas. 21 pessoas participando do bazar. Então, acho que pelas vendas que eu fiz, né, a quantidade de venda que eu fiz, eu achei que foi excelente o valor que eu vendi pela quantidade de gente que estava lá no grupo. Nem todo mundo comprou, mas foi muito bom. Então, criar, né, um grupo silencioso e começar a divulgar muito, né? Na quinta-feira à noite, como eu estava falando, aí eu apareci lá no grupo, postei as regras, que é outra coisa que tem que ter, regras, né? Porque a pessoa precisa saber se você vai entregar, se a pessoa vai ter que pagar a entrega, ela precisa saber que o grupo não pode ter brigas, confusões, que todo mundo tem que ser cordial, né? Ela precisa saber qual vai ser a forma de pagamento, né? Então tudo isso vem nas regras do grupo. E o que mais? Quando foi na quinta-feira, então, à noite, eu passei uma mensagem lá e falei assim: hoje à noite passei as regras do grupo na parte da tarde e coloquei lá: hoje à noite eu estarei dando um spoiler
do que vem aí no bazar. E aí, então, quando foi à noite, eu preparei uma imagem bem maravilhosa. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Nossa, Kelly, mas você saiu perdendo esse produto. Não saí perdendo esse produto, pode ter certeza que não. Você que é consultora sabe que a gente comprou esse produto, né? Teve a oportunidade de comprar 2 pelo preço de 1. E eu ainda ganhei, lucrei ainda nesse produto mesmo vendendo ele por esse preço. Então eu fiz o spoiler com esse grupo, então já chamou bastante atenção, né? Ninguém saiu do grupo, ficou todo mundo lá esperando o momento do bazar. No outro dia eu renovei, né, as regras do grupo, passei novamente por escrito e também li, né? Fiz um áudio falando tudinho como deveria ser, né? Que o primeiro que dissesse eu quero estaria garantindo ali o seu produto e a quantidade, né? Que todos se respeitassem. E passei todas as regras ali pelo áudio para que todos, então, né? Se algum deles não leu, né, ficou com preguiça de ler, eu passei no áudio para facilitar. O que mais, gente? Precisa de um ajudante? Ah, precisa, porque é muito corrido, principalmente nas primeiras horas. Fica muito corrido mesmo. Então, eu precisei de ajudante, eu acho que todo mundo precisa. Então, aquela lista de preços que eu tinha feito e de quantidade, eu imprimi ela, eu passei para minha ajudante e ela já foi marcando ali, porque ali já tinha a quantidade de cada produto. E aí, de acordo com o que a gente foi colocando ali em cima das fichinhas e o produto foi acabando, aí então ela começou a marcar ali com marca texto que aquele produto não tinha mais. E aí eu ia passando no grupo, né, eu acho que umas 2 vezes, umas 3 vezes durante o bazar, eu fui atualizando a lista de produtos que já tinha esgotado. Foi bem tranquila essa parte, não teve confusão, não teve briga, não teve discussão, foi bem tranquilo, bem organizado, todo mundo se respeitou. E aí, quando passou assim as primeiras horas, né, foram 4 horas, aí já tava tão tranquilo, né, eu já tinha passado todas as imagens que eu já tinha preparado, os preços, e aí ficou bem tranquilo. E aí eu comecei a tirar aquelas peças únicas de dentro do meu estoque, né, que eu tinha, e ali eu comecei a preparar na hora, tirava uma foto aqui mesmo dentro do meu escritório e colocava o preço, colocava a quantidade, e aí consegui vender muita coisa que não estava na minha lista, mas porque tinha tempo disponível, eu ainda consegui vender as peças únicas, né? Muitos produtos únicos que eu não tinha colocado lá no bazar na hora de preparar, mas depois eu consegui vendê-los separadamente com mais tranquilidade, mais no final do bazar. Então foi muito bom. Eu espero que eu tenha ampliado um pouco a visão de vocês. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês da mesa que eu preparei do bazar, tá? Os produtos, né, a gente imprimiu as folhas de pedido, coloquei na mesa, mas você pode colocar onde você quiser, fazer da forma que você achar melhor. Eu comecei anotando os nomes, né, nas fichinhas e ia colocando os produtos em cima das fichinhas, porque não dá tempo de ficar anotando produto por produto na hora do bazar. Isso a gente faz depois que acaba. Aí acabou o horário ali do bazar, eu falei então que eu ia fazer o fechamento dos pedidos e que no final da noite eu ia estar entrando em contato com todos aqueles que compraram e passando o valor total da compra e combinando como seria então a retirada desse produto. No caso, a retirada porque eu não ia fazer a entrega. Então foi bem tranquilo, deu super certo. O próximo com certeza vamos planejar muito mais para ficar ainda muito melhor. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito de convidar você a se inscrever aí no meu canal, tá? Para acompanhar então os meus vídeos, tá bom? E aí, se você já fez seu bazar e tem alguma dica também para dar, eu gostaria que você deixasse aqui no comentário o que você achou, se você já fez, já criou coragem. Medo todo mundo tem, frio na barriga demais, eu senti muito frio na barriga, mas deu tudo certo, graças a Deus.
Então é isso, beijo pra vocês, fiquem com Deus e tchau. Até o próximo vídeo.